Jesus é o Senhor. É sempre uma alegria estar aqui de volta na região de Fortaleza, ter comunhão com os irmãos. Sabemos que essa é uma reunião de serviço, então é muito importante, amados irmãos, nós termos uma visão de o que está acontecendo hoje. Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima, isso é um fato, e muitas coisas estão acontecendo. Nós sabemos, por exemplo, hoje o nosso país está em crise, e é claro que essa crise influencia de uma ou outra maneira as nossas vidas. E nós precisamos perceber que o nosso Senhor é aquele que está sentado no trono, administrando tudo. Ele sabe o que está acontecendo. Agora, nós é que necessitamos de visão, que tudo o que está acontecendo conosco está dentro de um contexto espiritual. E essa visão é importante, por quê? Porque nós somos irmãos que servem. Nós precisamos ter a visão dos fatos para podermos ajudar as igrejas. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Esse versículo é um versículo importante. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e na palavra Ele registra esses fatos que acontecerão no final dos tempos. E Ele deixou de uma maneira muito clara aqui nesse versículo: sabe, porém, isto. Isso é algo que você e eu precisamos saber. O que é que nós precisamos saber? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí, quando nós lemos um versículo assim, podemos talvez ficar com um pouco de medo. Tempos difíceis. E agora? Vou dizer uma coisa, amados irmãos. Deus cuida do seu povo. Ele mostra a situação, mas também nos dá o caminho da salvação. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Aqui esse versículo diz que alguém está falando, isto é, Deus está falando, e aqui diz: você não deve recusar o que Deus está falando. Então, amados irmãos, é muito importante darmos atenção à palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, buscarmos a palavra de Deus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Isso quer dizer o quê? Que Deus estava falando nessa terra. Irmãos, isso é algo que está acontecendo. Deus hoje fala. Por que Deus fala? Porque Ele quer nos salvar e Ele quer nos capacitar para os tempos de hoje. E aqui diz: se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Preste atenção, amados irmãos. Deus dos céus está nos advertindo, está falando conosco. E o versículo 26: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quero fazer uma pergunta: quando a crise chega, abala ou não abala? Abala.
Então você acaba descobrindo uma coisa: Deus está fazendo algo, Deus está abalando, Ele quer abalar. Os irmãos compreendem? E aqui diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, amados irmãos, Deus fala e Deus está abalando tudo. Por que Deus está abalando os céus e a terra? Porque Ele quer remover as coisas abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos: o Senhor está voltando ou não? Tá. E Ele vai arrebatar sua igreja. Vai ou não vai? Vai. Você acha que Ele vai arrebatar algo que não foi testado e provado? Você acha? Você acha que Ele vai arrebatar uma imitação de igreja? Ele vai arrebatar o que é genuíno, o que foi provado, o que foi testado. Por quê? Versículo 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, porque nós vamos entrar num reino inabalável, e nós podemos levar as coisas que são abaladas para um reino inabalável? Não. Aí, irmãos, nós começamos a perceber uma coisa que é importante. Nós, muitas vezes, temos um conceito: não, eu estou bem, tal. Mas quando a crise chega, quando o abalo chega, daí a gente descobre: ó, eu não era aquelas coisas não. Não é verdade? Não, tenho muita fé. Eu entro em desespero, eu fico ansioso, mas isso é amor de Deus, porque Deus está dando uma chance assim, dá uma baladinha assim: como é que está a sua fé aí? Tá mal, Senhor. Mas, agora eu vou ter chance de trabalhar algo verdadeiro. Amados irmãos, o Senhor está voltando e a prova já começou. Opa! Por quê? Porque quando terminar a prova, nós vamos embora. Nós estamos vendo irmãos e irmãs muito bons, fiéis, sendo levados pelo Senhor. Você sabe que Deus está mandando um recado para nós? Por exemplo, né, o nosso amado irmão, né, Felipe de Natal, não é isso? O Senhor o levou. Todos nós sentimos bastante, não foi? Mas nós sentimos e sabemos o testemunho que esse irmão fez diante do Senhor. Sabe o que Deus está falando conosco? Diz assim: você deve se preparar, eu estou voltando. Nós precisamos considerar os fatos que nos cercam. Por quê? Porque por meio desses fatos, Deus está falando conosco. E Deus está falando o que para nós? Ele está falando: eu vou voltar. É hora de você se preparar. Eu vou prová-lo. Aproveita a prova. Joga fora o que é abalado. Busque o que é inabalável. Consagre-se para o que é inabalável, porque eu quero levar você. Eu quero arrebatá-lo. Sabe, amados irmãos, uma vida de vitória, uma vida de testemunho se constrói dia após dia, oportunidade após oportunidade. Mas, irmãos, nós estamos aproveitando cada dia, nós estamos aproveitando cada oportunidade de amar o Senhor,
buscar o Senhor, servir ao Senhor, servir os irmãos. E como nós estamos usando a nossa vida? Está vendo? Então, o Senhor hoje, quando Ele nos abala, Ele nos desperta. Para quê? Para que então tenhamos essa percepção. Eu tenho que aproveitar melhor a minha vida, buscando, amando e servindo o Senhor. Isso, amados irmãos, é algo fundamental. Se nós temos então essa percepção, nossa vida vai mudar. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, os últimos tempos serão tempos difíceis, mas na palavra de Deus está o caminho para a nossa salvação, não é? Tempos são difíceis, mas são nesses tempos difíceis que a igreja vai se tornar madura e ser arrebatada, não é isso? Nós agora já conseguimos nos situar, porque essa crise está aqui. Agora, Ele sabe muito bem a condição da igreja, então Ele fala à igreja. O falar de Deus, amados irmãos, é algo muito importante. Nós vimos o livro de Gálatas, não foi? Vimos sobre a filiação, a importância da filiação. Vimos que recebemos a vida de Deus e que isso foi só o começo e que nós precisamos crescer, amadurecer, precisamos nos tornar pessoas responsáveis a quem Deus possa confiar algo, não é verdade? Precisamos amadurecer, porque Deus deseja entregar a nós o mundo que há de vir. Ele deseja que nós reinemos com o Senhor. E aí nós vamos perceber algo, que se nós vamos receber o mundo que há de vir, Deus hoje tem que nos preparar para isso. Então, Ele deseja nos aperfeiçoar para que tomemos junto a Ele a comissão que Ele nos deu, para nós aprendermos a administrar o que é dele. Se nós não aprendermos hoje a administrar o que é dele, você acha que Ele vai entregar para você o governo do mundo que há de vir? Não, porque o tempo de aprendizado é hoje. Se até hoje você não recebeu nenhuma comissão de Deus, é bom você começar a se preocupar. Por quê? Se o Senhor não entrega nada para você hoje, você acha que vai entregar o mundo que há de vir para você no futuro? Não. Mas nós sabemos que o Senhor quer entregar. Nós que não queremos tomar, não é? Por exemplo, Ele distribuiu talentos. Ele confiou algo. Quer dizer que Ele confiou algo a todos nós. Agora, o que nós estamos fazendo com que Ele nos confiou? Aí podemos ver, né, a importância do livro de Gálatas, essa questão da filiação, como isso é algo importante em nossas vidas, deve se tornar nossa realidade. Mas, amados irmãos, depois de Gálatas, o Senhor começou a falar sobre o livro de Colossenses para nós. Quando o irmão Dong compartilhou conosco, ele tocou o seguinte: segundo o nosso pensamento, deveremos falar primeiro de Efésios, depois de Colossenses. Primeiro falar do mistério de Cristo, depois falar do mistério de Deus. Mas o irmão falou algo para nós que é muito importante isso. Mas nós vamos começar falando do mistério de Deus, que é Cristo. Nós vamos começar com Deus, tá certo? Depois nós vamos falar do mistério de Cristo, que é a igreja. Gostaria de falar para os irmãos que na Bíblia as verdades e a questão da apresentação tem duas linhas. Duas linhas não, tem duas maneiras de abordagem. Temos Deus e temos homem. Podemos ver que a Bíblia, quando apresenta as ações de Deus, ele pode começar com Deus
chegando até o homem. Ou ele pode começar com o homem, chegando até Deus. Eu vou dar um exemplo. O Senhor, ele estava na glória, não é? Ele era Deus. Ele se tornou um homem para nos salvar, não é isso? Para nos alcançar. Você vê, a ação é de cima para baixo, não é verdade? Agora, na nossa experiência, nós começamos aqui embaixo e nós percorremos o caminho inverso, né? Começamos aqui como Deus, o Senhor começou como Deus, não é? Na glória, vindo até o pecador. E nossa história é, nós começamos como pecadores e o nosso destino será a glória, não é? É o caminho inverso. Ele faz uma direção, nós vamos na outra direção. Agora, por que é importante nos dias de hoje nós começamos com Colossenses, isto é, começando com Deus? Nós sabemos que o livro de Colossenses, ele revela para nós o mistério de Deus, que é Cristo. Então, eu gostaria de ler com os irmãos Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Preste atenção, amados irmãos, aqui a palavra está nos mostrando quem Cristo é. E eu quero perguntar para os amados irmãos, qual que é a posição de Cristo, de acordo com essa porção da palavra? Qual que é a posição de Cristo? Ele é a cabeça, ele é o primeiro, não é? Por que Deus está falando Colossenses hoje para nós? Ele está preocupado com a posição de Cristo na nossa vida. Ele está muito preocupado. E ele está vindicando o lugar de Cristo. Em outras palavras, ele está falando para nós: eu quero que Cristo seja o primeiro no seu viver. Porque isso é importante. Eu quero que Cristo seja o primeiro dentro da sua casa, na sua vida familiar. Eu quero que Cristo seja o primeiro na vida da igreja. Eu quero que Cristo seja o primeiro no seu trabalho. Você acha, amados irmãos, que se Cristo não for o primeiro em nossa vida, nós vamos ser levados? Vamos ser arrebatados? Isso é amor de Deus. Eu quero que Cristo seja o primeiro em suas vidas, porque eu quero arrebatá-los. Não é só isso, amados irmãos. Na verdade, é uma abrangência muito maior. Nós vimos no início que fala que os últimos tempos serão tempos difíceis. E eu quero fazer uma pergunta, amados irmãos. Esse mundo, a ação de Satanás, está aumentando e está nos influenciando? Vamos ser sinceros. E nos influencia ou não? Influencia. E agora?
como esse mundo cada vez pior, como neste mundo cada vez pior, nós vamos nos tornar vencedores. Se a luta está ficando cada vez mais difícil, a resposta, como nós falamos, está na palavra de Deus. Vamos então dar uma olhada em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, uma coisa é certa hoje: as portas do inferno estão escancaradas. Não é verdade? Todo dia surge coisa pior. Todo dia. Você imagina você entregar seu filho na escola e na escola ensinar sobre um terceiro sexo? Homem e mulher e o... Vocês, como é que estão inventando isso? E estão tornando isso legal? Com o amparo da lei? Olha, as portas do inferno estão escancaradas. Mas aqui o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja edificada. Então, a sua salvação e a minha salvação é a igreja edificada. Se você tem essa percepção, eu quero fazer uma pergunta: você vai cooperar para a edificação da igreja ou não? Mas eu tenho que cooperar, a igreja tem que ser edificada logo, porque é a proteção minha, da minha esposa e de meus filhos. É a proteção de todos nós. Agora, irmãos, vamos dar uma olhada. Por que o livro de Colossenses é tão importante? Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 4 primeiro. A partir do versículo 11. Eu vou lendo para os irmãos e eu vou comentando. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui há um aperfeiçoamento dos santos, para que todos desempenhem a sua função. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Vamos mais à frente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí mostra a meta. Nós temos que edificar o corpo, né? Até que todos cheguemos, né? Todos desempenhando a sua função, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas preste atenção agora aos versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção a esse versículo. Aqui ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui nos vincula a cabeça. Aí você percebe a ligação com Colossenses, não é? Cristo sendo cabeça como primeiro. E ele diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você sabe, irmãos, o senhorio de Cristo,
o encabeçamento de Cristo é o fator fundamental da edificação. Sem encabeçamento de Cristo, não tem edificação. Vamos dar uma olhada agora em Colossenses, que tem um versículo paralelo a esse. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Esse versículo 19 começa com não, e não retendo a cabeça. Mas nós vamos tomar do aspecto positivo, retendo a cabeça. Tá bem? Daí o versículo 19 diz: retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Tá vendo? Aqui fala de reter a cabeça. Isso mostra uma coisa, amados irmãos, que Deus hoje quer a edificação, porque somente com a igreja edificada todos nós seremos guardados. Está preocupado com seu filho? Quem tem filho pequeno aqui? Está preocupado? Sabe qual a segurança dele? Igreja edificada. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que esse terreno aqui fosse um terreno onde não tenha nada, um terreno que não tem nada, e eu compro todo o material para construir tudo isso que está aqui, e está tudo amontoado ali. Eu estou nesse terreno e eu tenho todo o material, e aí chove, vou ficar molhado ou não? Vou. Faz frio, eu vou passar frio ou não? Vou. Faz calor, eu vou passar calor ou não? Vou. Aqui não faz, aqui está fresquinho, porque lá onde a gente está 40 graus. Cheguei aqui e diz: aqui está fresquinho, que bom. Ok. Eu estou protegido? Não. Agora eu pego aquele material e o edifico. Chove, eu me molho? Não. Faz frio, eu passo frio? Não. Olha só as palavras que usa em Efésios aqui. Efésios 4, versículo 16, fala de ajustado, consolidado. Preste atenção a essas palavras: ajustado, consolidado, auxílio, cooperação, aumento, edificação, amor. Tá vendo? Isso é o quê? Isso é ligado à edificação. Então a seguinte pergunta: nós estamos bem ajustados? Nós estamos consolidados? Como é que está o auxílio? Como é que está a cooperação? Daí diz assim: nós precisamos da cabeça. E olha só o que fala em Colossenses. Suprido, bem vinculado, juntas, ligamentos. Tudo para unir, não é? E cooperação. Os irmãos estão compreendendo? Mas isso só vai acontecer se Cristo for cabeça. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que falta encabeçamento. O nosso relacionamento não tem encabeçamento. Isso quer dizer o quê? Se eu quero me relacionar com Joel, se eu estou vinculado à cabeça, a cabeça está vinculada a ele, eu estou me relacionando com ele por meio da cabeça,
nós vamos brigar? Tem certeza? Absoluta. Por quê? Nós dois somos governados com cabeça, não é? E eu vou ajudar ele? Ele vai me ajudar? Vai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha coceira nessa mão, né? Agora, tá com coceira, então essa mão tem que ajudar, não tem? A cabeça fala, vai coçar, vai coçar. Coceira de novo, vai coçar. De novo, vai coçar. De novo, vai coçar. Imagina se fosse relacionamento direto. Assim, coceira coisa nenhuma, é manha. Pá! Dá uma batida. Ou se não, diz assim, eu não coço mais, esses caras não tem jeito. Cocei 3 vezes, ainda está coçando? Ah, deixa pra lá, não quero mais nem saber mais dele. Não tem jeito, vive coçando. Agora, se o relacionamento for por meio da cabeça, se for necessário 1000 vezes, coça 1000 vezes. Então, qual é o nosso problema, amados irmãos? Falta encabeçamento, não tem edificação. E o Senhor diz assim, se vocês não edificarem, se não tiver meu encabeçamento, as portas do inferno vão prevalecer. Você vai estar descoberto. Agora, se vocês deixarem eu encabeçá-los, vai haver edificação. Vocês serão guardados. A igreja precisa ser edificada. Tem que mudar tudo. Tem que deixar Cristo encabeçar. E temos que aprender a relacionar uns aos outros por meio da cabeça. Eu garanto, não vai ter mais briga. Só vai ter cooperação, auxílio, junta, ligamento, não é? Vai estar consolidado, ajustado. Por quê? Porque tem cabeça.